Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, né? Nós vamos agora fazer uma discussão sobre a segunda fase da prova da Unesp. O seu primeiro dia contém as questões de humanidades, certo? No segundo dia você tem as questões também de linguagens e de redação. Eu vou dar um breve comentário sobre a redação da Unesp, que é sempre bom, né? Então, se você já gosta das nossas resoluções aqui de provas, então clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhem conhecimento. Então, nós estamos nessa reta final, né, dos vestibulares de 2025, com ingresso para 2026. E esse é o nosso trabalho aqui. O professor Zavo Lima trabalha com vestibulares, com concursos, onde o tema de humanidades, os temas, as temáticas de humanidades estão sempre presentes, e aí a gente vem trazendo essas resoluções, que é para você, né, obviamente, saber, né, estudar, e também para que você vai se projetar para um próximo ano, para uma próxima tentativa, porque é sempre assim, né, a gente tenta o ano, se não conseguir, a gente vai de novo, certo? Você tem já um cabedal de instrumento de estudo, que são as nossas resoluções. Fizemos a resolução, né, da segunda fase da Unicamp, agora vamos fazer a segunda fase da Unesp e depois vamos fazer a segunda fase da FUVEST 2025. Tá? Um breve comentário geral sobre a prova, pessoal. A gente teve aqui uma segunda fase, onde que a Unesp, no seu primeiro dia, né, ela teve aí as suas questões, que nós vamos ver, de 1 a 12, são as questões de ciências humanas, das humanidades, e a prova ela teve aí, né, uma segunda fase que apresentou uma estrutura bem equilibrada, que abrangeu as principais disciplinas na área, história, geografia, né, filosofia e sociologia, e as questões elas refletiram uma abordagem contemporânea bem contextualizada, né, exigindo aí dos candidatos não apenas o conhecimento factual, mas também a capacidade de análise crítica e também a compreensão dos processos históricos e sociais, certo? Mais complexos, né? Então, de uma característica geral, a prova exigiu, tais como as várias provas estão exigindo, esta interdisciplinaridade, que a prova demonstra que forte integração entre as disciplinas, né? Questões que nós vamos ver aqui de história que conectam com a sociologia, que é o caso da questão 6, a questão de geografia que relaciona com história ambiental, isso também, a questão 8, né, de geografia, que é do Chico Mendes, e a gente usa, e essa prova, ela usou fontes primárias e secundárias, que é justamente uma característica da Unesp, né? Questões que utilizam textos de historiadores, de filósofos, de sociólogos contemporâneos, e tem documentos históricos também e análises acadêmicas. Isso teve aí as fontes, que é o suprassumo, né, da lógica do conhecimento científico. E aí, pessoal, contextualização temporal. Contextualização temporal apareceu. As questões, elas cobriram períodos diversos, desde a Revolução Industrial, no caso da história, independência do Brasil, República Velha, período Vargas, ditadura militar, e obviamente demonstrou a importância de compreender a história como processo contínuo. E nas análises de imagens, pessoal, vi muito aí que os documentos visuais que foram apresentados, a prova inclui o charge, por exemplo, na questão 3, desenho artístico, exigindo a interpretação da linguagem visual como fonte histórica, bastante interessante. E uma ênfase na parte de geografia dos temas ambientais e na parte de sociologia e história, temas sociais. Então teve uma ênfase muito grande nessa questão aí, bastante legal, tá? Eu pontuei nas 12 questões, foram aí 4 questões de história, certo? 4 questões de geografia e uma questão de sociologia e 4 questões de filosofia. Achei que foi pesado aí. Podemos dizer que foram 3 de filosofia com uma de sociologia com filosofia, certo? E um nível, não sei se a prova teve um nível, teve uma progressão variada, né? A gente pode pensar aí que as questões exigiram compreensão de processos históricos, análise de textos acadêmicos, então nível médio alto, e também teve aí requerer a interpretação das fontes visuais e a compreensão dos contextos, já no nível médio, certo? E envolveu conhecimentos aí também de geopolítica contemporânea, né? Isso já teve um nível alto, na questão lá falando da Caxemira, certo? E a conceituação e compreensão de fenômenos urbanos geográficos, na geografia, isso aí teve um nível médio, e eu vi que na filosofia, pessoal, demandou aí uma análise filosófica profunda e compreensão de conceitos abstratos. Aí eu achei que na filosofia o nível foi bastante alto, tá? Então, beleza. Tem as competências, né? O que a prova trouxe aí? O que ela queria avaliar? Vamos pensar. Ela avaliou bastante a capacidade de interpretar textos, imagens e documentos históricos,
certo? Contextualização, compreensão de processos históricos e sociais em sua complexidade e ter domínio de conceitos fundamentais das disciplinas, além, né, de ter uma argumentação, uma capacidade de justificar respostas com bases em evidências, além a síntese, né, saber sintetizar bem, capacidade de integrar as informações para montar a resposta e ter a compreensão dos problemas, né, principalmente na filosofia, pessoal, ter compreensão de problemas filosóficos. Então, eu confesso que a Unesp, em alguns momentos, em algumas questões, teve um nível bastante elevado, outras, assim, foi até mais um pouquinho de boa, certo? Mas, no geral, eu achei uma prova bem boa, bem complexa, mas que dava para se fazer. Tá? Então vamos lá, ó, vamos estudar. Eu vou compartilhar com vocês, como de praxe, a minha tela aqui, para a gente observar esta prova na sua totalidade. Vou passar questão por questão, não vou fazer as questões de geografia, porque não é a minha área principal, né? Mas eu vou comentar as questões de história, sociologia e filosofia. Beleza? Então seria esta ideia aqui nas humanidades. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Já está em domínio aí, todo mundo já tem acesso à prova. Eu peguei essa prova aqui, final 01. Como de praxe, ó, vou colocar aqui, vou pegar uma canetinha azul, só para eu ticar alguns pontos. Ó, vestibular da Unesp 2026, certo? Vou deixar aqui bem grandão para vocês verem. Ó, essa prova foi de conhecimentos específicos, certo? A questão de 1 a 24, certo? Onde explorava ciências humanas e sociais aplicadas, são as 12 questões, ciência da natureza, matemática e as suas tecnologias, mais 12 questões aí, beleza? 3 horas para fazer a prova, eu achei que foi um tempo... a prova teve 5 horas, né? Para fazer, eu acho que foi um tempo razoável. E a gente vê que a banca VUNESP, a VUNESP que faz a prova da Unesp. E aí nós temos logo de cara, pessoal, o começo da prova já começa com as ciências humanas. E a questão número 1, né, ela explorou um texto de um historiador muito conhecido para a historiografia, que é o Edward P. Thompson, certo? Na sua formação da classe operária inglesa, em 1987. Edward P. Thompson, certo? E aí a gente tem aqui, ó, explique a conclusão presente no último parágrafo do inserto e justifique a partir do que é dito no terceiro parágrafo. Olha só que interessante. Eu sempre falo, pessoal, que fazer tipos de questões é sempre importante você ler primeiro a pergunta, porque você vai para o texto já sabendo mais ou menos o que você quer. Então, na área, diz para você ver a conclusão, né, do último parágrafo, do inserto, você vai explicar, você tem que explicar essa conclusão do parágrafo, então a interpretação e análise do texto, e depois você vai justificar a partir do terceiro. Então você tem que citar esses dois parágrafos, ou mesmo, não citar copiando, pessoal, citar estação indireta. E a B diz, são A e B, a Unesp só explora A e B, a FUVEST geralmente faz A, B, C, e a Unicamp também faz A e B. Cite 2 exemplos de privações ou de erosão de padrões de vidas tradicionais ocorridos durante a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Então, é uma pergunta específica sobre o seu conhecimento de Revolução Industrial. A primeira, na Inglaterra. O texto é do Thomas. Vamos ler o texto? Toda a avaliação acerca da qualidade de vida requer antes a determinação da experiência de vida como um todo, relacionada com as múltiplas satisfações ou privações, tanto culturais quanto materiais, do povo em questão. Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais, contudo, na Grã-Bretanha ele ocorreu com uma violência excepcional e nunca foi acompanhado por um sentimento de participação nacional num esforço comum. Ao contrário do que se pode observar em países que atravessaram uma revolução nacional, sua única ideologia foi a dos patrões. Beleza. Esse é o segundo parágrafo. Agora vamos atentar para esses dois aqui, que foram os principais. Esse aqui, ele você pediu para explicar esse parágrafo, certo? E pediu para justificar, né, com esse.
O que ocorreu, na realidade, foi uma violência contra a natureza humana. De acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários dos meios de produção estava livre das antigas restrições e não tinha ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social. Não foram nem a pobreza nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho, certo? Então ele está falando da exploração do trabalho, né, pessoal? Da exploração do trabalho durante a chamada Revolução Industrial na sua primeira, e a ânsia do capitalismo, né, em explorar o lucro do trabalho. De uma maneira bem simples, é essa identificação. Eu já montei a resposta, então eu vou ler aqui para vocês verem como seria uma resposta ideal, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui na A. A conclusão do último parágrafo afirma que não foram a pobreza ou a doença os responsáveis pelas piores consequências da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho, tá vendo? Aquela identificação que nós tivemos. Essa conclusão está diretamente ligada ao terceiro parágrafo. Descreve sobre a violência exercida contra a natureza humana. Segundo o texto, aí eu coloquei a análise do texto como um todo. Essa violência resultava da ganância dos proprietários dos meios de produção, que estavam livres das antigas restrições sociais e ainda não tinham sido limitadas pelos novos controles. Portanto, o trabalho industrial, organizado sob esta lógica de lucro descontrolado, transformou-se em um instrumento de sofrimento humano muito maior do que a própria miséria e as doenças que naturalmente afligiam a população. O trabalho que deveria ser uma forma de subsistência tornou-se uma forma de exploração e desumanização. O que explica porque Edward Thompson o identifica como a verdadeira sombra que cobriu aquele período histórico. Claro que está uma resposta bem completa, pessoal, uma resposta que eu fiz na minha calma aqui, obviamente, certo? Na hora você poderia ter feito um pouquinho mais simples, não tem problema, mas vocês perceberam, né, que houve uma justificação, né, do terceiro parágrafo em relação ao último, e eu retomei ao texto como um todo e expliquei o que o texto estava dizendo. Mas você viu que o centro da resposta é essa ideia que a exploração do trabalho foi muito pior do que as consequências naturais de doenças, e a sombra que se assolou ali foi, né, toda a exploração que o trabalho fez em relação a esses proletariados, esses trabalhadores. Beleza? Essa seria uma resposta ideal para A. A B. Cite 2 exemplos de privações ou de erosão de padrões de vidas tradicionais ocorridos na Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Então, ele pede para você citar 2 exemplos, beleza? Pode ser vários, mas eu vou colocar 2, certo? E aí já está além do texto, é uma questão mais de conhecimento, certo? Então vamos lá, ó. Durante a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII, 2 importantes privações e erosões de padrões de vida tradicionais ocorreram. Aí eu só copiei o que estava no texto, tá? Em primeiro lugar, houve o êxodo rural, causado pelo processo de cercamento das terras, que expulsou os camponeses do campo e os forçou a migrar para as cidades, onde se tornaram operários das fábricas. Isso representou a perda de um modo de vida baseado na agricultura e na comunidade rural, onde os trabalhadores tinham maior autonomia e ritmo de trabalho menos intenso. Em segundo lugar, as condições de trabalho nas fábricas eram extremamente degradantes, com jornadas de trabalho que duravam de 12 a 16 horas diárias, ambientes insalubres, salários muito baixos e a presença de trabalho infantil. Isso contrastava drasticamente com os padrões de vidas anteriores, onde havia maior liberdade e dignidade no trabalho artesanal. Então vocês viram, pessoal, que eu coloquei aqui, centrei em dois exemplos de privações e erosões dos padrões de vida. Um foi o êxodo rural, certo? E a mudança da vida rural para uma vida urbana. E o outro exemplo foi, né, a exploração do trabalho e toda a dinâmica disso. Isso também é conhecido nas aulas de história, aliás, eu falo disso na aula no meu canal aqui de Revolução Industrial, é um clássico de primeira Revolução Industrial. Bom, essa é a resposta da bonitinha completa. Se você conseguisse responder isso aqui um pouquinho mais direto, não teria problema. Eu não achei essa B uma questão difícil. O grande público que conhece a história responderia essa resposta. Tudo bem? Vamos à questão número 2. Ó, vamos ver aqui, ó. É um texto de Eduardo Silva Ramos.
A economia e a política econômica na época da independência. Então, uma questão de história, tá? Claramente de história. E deixou de ser colônia uma história de independência do Brasil. Beleza. E aí vamos ver, ó, cite duas, de novo, ó, cite duas transformações econômicas ocorridas no Brasil durante a permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Esta aqui vai ser aquela questão específica, conhecimento do assunto. Qual foi o resultado do conjunto de transformações econômicas promovidas pela corte nos últimos anos de colonização portuguesa no Brasil? E explique os impactos dessas transformações. Bom, pessoal, dá para ver claramente nessa questão 2 que não tem tanto a ver com o texto. O texto até menor e pequeno, essa aqui é uma questão de conteúdo. A Unesp ainda prisa o conteúdo. Então, o texto aqui, pessoal, poderia até ser ignorado, mas a gente vai ler ele porque ele vai contextualizar apenas a presença da corte portuguesa no Brasil, e aí nesse ponto a gente vai montar a resposta, mas aqui é quem sabe então não achei essa questão também difícil, porque é uma questão muito conhecida da presença da corte portuguesa no Brasil. Então vamos lá, ó. As transformações econômicas vivenciadas ao longo da permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro foram cruciais para as características que o Estado no Brasil assumiria após a proclamação de sua independência em 1822. Colocadas em um novo sentido e contexto, as instituições e novidades tributárias implementadas desde 1808 serviram como base para o desenvolvimento econômico das primeiras décadas do século XIX. O texto apenas diz, pessoal, que o que foi mudado economicamente e administrativamente criou-se um caminho para o processo de independência. É claro isso, todo mundo conhece isso em aula de história, ou seja, aliás, é o vídeo mais visto aqui do meu canal, pessoal, é o vídeo que eu falo sobre a independência do Brasil, o processo de independência do Brasil, período janino. E eu falo exatamente sobre isso, essas transformações que a corte fez até chegar no processo de independência. Então, na primeira, você vai citar duas transformações econômicas, certo? Durante a permanência do Rio de Janeiro, da corte no Rio de Janeiro. Eu achei essa questão de conteúdo, para quem sabe, tranquilo. Vamos lá. Ó, montei aqui a ata. Duas transformações econômicas importantes ocorreram no Brasil durante a permanência da corte no Rio de Janeiro. A primeira foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional em 1808, decretada por Dom João VI, que pôs fim ao monopólio comercial português e permitiu que o Brasil comercializasse diretamente com outras nações. Essa medida transformou completamente a estrutura comercial colonial e abriu novas possibilidades de negócios. Ponto. A segunda transformação foi a criação de instituições financeiras e administrativas modernas, como o Banco do Brasil, em 1808, a Casa da Moeda e diversos órgãos administrativos que modernizaram a estrutura econômica e fiscal do Brasil, preparando o território para funcionar como um Estado mais independente. Então é toda aquela transformação de uma administração portuguesa feita no Brasil, e o Banco do Brasil foi muito importante. Isso a gente tem nas aulas de história, beleza? AB. Qual foi o resultado do conjunto das transformações promovidas pela corte nos últimos anos da colonização portuguesa no Brasil? Explique os impactos dessas transformações. Então, qual foi o resultado dessas transformações econômicas, pessoal? Então, a B tem a ver com o que você colocou na A, beleza? Vamos lá. Ó, o resultado do conjunto de transformações econômicas promovidas pela corte nos últimos anos da colonização portuguesa. Você repare, pessoal, que eu copio praticamente você não precisava fazer isso, mas eu copio porque eu acho que fica bonita a resposta, o que está perguntado aqui, né? Ó, o resultado do conjunto das transformações econômicas promovidas pela corte nos últimos anos da colonização foi a modernização e integração do Brasil na economia internacional, criando as bases para uma economia mais diversificada e menos dependente do monopólio português. É a nossa independência econômica. Essas transformações tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do Brasil. Primeiro, permitiram que a elite local, formada por proprietários e comerciantes, acumulasse capital e poder, criando uma burguesia mercantil interessada na autonomia política. Segundo, promoveram investimentos em infraestrutura como portos e estradas, facilitando o comércio e a administração do território. E terceiro, e talvez o mais importante, essas mudanças criaram as condições econômicas, administrativas e políticas que tornaram possível a independência do Brasil. O Brasil não seria simplesmente uma colônia explorada, mas um território com capacidade de se organizar como um Estado independente, com instituições já estabelecidas e uma elite economicamente forte para governá-lo. Cara, eu achei que essa questão
daria para responder, então a gente ia mostrar as consequências das transformações. E a base dessa resposta era mostrar que a elite brasileira, ela cresceu economicamente e ela começou a gostar do processo de independência. Isso vai propiciar o poder econômico e político dela e ela vai poder propiciar o processo de independência do Brasil. Cara, eu achei que essa questão, ela está muito ancorada com o que tem de mais conteúdo sobre o período junino. Eu achei a questão mais conteudista da prova, mas de nível fácil para quem sabia. Beleza? Bom, eu fiz uma resposta ideal, não quer dizer que você tinha que responder exatamente dessa maneira, mas você vê que eu estou escrevendo simples, pessoal, não estou escrevendo difícil aqui, tá? Questão número 3, olha só. 3. Analise a charge de Belmonte com a respectiva legenda publicada em 12 de 1 de 1946. Vai ser reformada a lei eleitoral. Mas isso é uma violência, seu Juca, então não se respeita a vontade soberana do povo, certo? Ó, os caras com faixa nos olhos, com orelha de burro, seguindo aqui um chefe, um chefão, certo? Gonçalves Júnior, Belmonte, vida e obra em uma das maiores cartunistas brasileiros de todos os tempos. O que os 5 personagens em fila à direita na charge representam acerca da experiência política brasileira do período retratado? Caracteriza o contexto político brasileiro em que tal charge foi publicada. Bom, pessoal, ela está em 46. Então nós já estamos no período da a volta da democracia pós-Vargas. 45 ao final. Pessoal, essa pergunta está no período pós-Vargas, vamos assim pensar. Então, ó, você viu que a história do Brasil caiu duas. Desculpa, em história até agora, nessas 3 questões, foram 2 questões de história do Brasil e uma questão de história geral, beleza? Bom, aqui é a sua capacidade de interpretar uma charge e contextualizá-la, tá? Não é tão facinho essa questão não, tá? Vamos ver, a primeira pergunta é, o que os 5 personagens em fila à direita da charge representam acerca da experiência política brasileira no período retratado? Bom, pessoal, vamos lá na resposta, ó. Os 5 personagens em fila à direita da charge representam a sucessão de presidentes ou governantes brasileiros e refletem a instabilidade política e a falta de continuidade institucional que caracterizava a República Velha e os períodos pós-Vargas. Então, veja só, pessoal, a gente lembra muito do voto do Cabresto na República Velha. E aí, então, quando você fala aqui, ó, analisa a charge e diz, ó, vai ser reformada a lei eleitoral. Mas isso é uma violência, seu Juca, então não se respeita a vontade do soberano do povo. Então você vê aqui uma sequência, né, de eleitores aqui, certo? Mascarando a manipulação das eleições. Isso foi uma máxima que aconteceu na República Velha, certo? E vai voltar depois que o Vargas sair, certo? Então essa fila de personagens é uma crítica à frequência com que o poder mudava de mãos no Brasil, indicando que não havia estabilidade na política real. Cada novo governo representava uma ruptura com o anterior, sem que houvesse consolidação de políticas ou instituições duradouras. A charge sugere que a democracia brasileira era frágil e incapaz de estabelecer legitimidade duradoura, pois os sucessivos governos não conseguiam se manter no poder de forma estável. A imagem da fila infinita pode sugerir ainda que esse padrão de instabilidade política se repetiria indefinidamente, refletindo o ceticismo do cartunista quanto à qualidade das instituições democráticas brasileiras. Tá? Então, se você falasse que isso aqui também, pessoal, era o voto de Cabresto, certo? Porque você está vendo eleitores ali, né, na mão, segurando. Então, mesmo que houve o fim do voto de Cabresto, tecnicamente, com a entrada do Vargas, no fundo, isso nunca acabou na história do Brasil. Então, as sucessivas trocas de presidentes, certo? Nunca trouxe grandes transformações. E isso voltaria em 46, certo? Com as mesmas elites no poder. Eu achei isso aqui uma questão bem aberta, não estava tão clara, isso dá uma dificuldade quando a questão está tão clara, porque poderia remeter ao voto de Cabresto do período da República Velha, mas ela foi publicada em 46. E aí ele diz assim, ó, a experiência brasileira no período retratado. No período retratado, pessoal, é 46. Então você já está no período populista. Então seriam os eleitores aqui seguindo o seu chefe aqui. Então,
Os 5 personagens em filas à direita da charge representam a sucessão dos presidentes, ou os governantes brasileiros, que refletem a instabilidade política e a falta da continuidade institucional que caracterizava a República Velha e o período pós-Vargas. Entende? O Vargas foi um ditador. Só que aí, antes dele era essa República Velha, que era controlada, e depois dele também vai vir esse momento de sucessões dos presidentes populistas. Tá? Eu achei essa A um pouco complicada, um pouco aberta, não ficou tão clara essa resposta, mas era o que a gente poderia responder. Agora, a B já é mais tranquila. Ó. Caracteriza o contexto político brasileiro em que tal charge foi publicada. Beleza. Aí é caracterizar o período de 46, certo? Então vamos lá, ó. A charge foi publicada em 12 de janeiro de 46. Tudo isso tá lá no texto, tá? Em um período de imediatamente após o final da ditadura Vargas e durante a transição para a redemocratização no Brasil. Aí beleza, todo mundo conseguia identificar isso, quem lembrasse da data. Getúlio Vargas havia sido deposto em 1945 por um golpe militar, encerrando assim 15 anos de governo autoritário. Naquele momento, o Brasil passava por um processo de retorno à democracia, com eleições presidenciais que haviam ocorrido em dezembro de 45 e foram vencidas por Eurico Gaspar Dutra. O contexto era de grande incerteza política, pois havia dúvidas sobre a capacidade das instituições democráticas de funcionarem adequadamente após o longo período autoritário. A charge reflete esse ceticismo e essa incerteza, criticando a qualidade da democracia brasileira e questionando a capacidade de seus líderes. Além disso, o Brasil buscava se reorganizar politicamente após a Segunda Guerra Mundial, no qual havia participado, o que adicionava complexidade ao momento de transição que o país vivia. Então aqui, pessoal, talvez a B foi um pouquinho mais tranquila que a A. Era marcar que acabou o período Vargas, começou uma volta democrática, e aí teve a eleição do Dutra logo depois, né? Aí a gente viu que o Dutra foi eleito justamente por grande participação do Vargas, o Vargas foi deposto, e estava todo mundo ali pensando, puta, beleza, que tipo de democracia que vai vir aí, né? Como que vai ser essa democracia depois de um período ditatorial e de uma grande experiência brasileira de pouca democracia? Então, a resposta seria isso. Eu complementei também colocando a ideia de que o Brasil participou da Segunda Guerra, e isso também mostra que a gente precisava se reorganizar, né, democraticamente. Então, eu achei essa questão aqui, pessoal, um pouquinho difícil. Confesso que eu achei ela um pouquinho difícil. Até mesmo assim, né, a gente confundir muito isso aqui com a República do voto de Cabresto, certo? Mas não é totalmente Cabresto. Os eleitores estão cegos, seguindo o seu líder. Então, as velhas sucessões, né, de presidentes e a própria legenda diz, ó, mas isso é uma violência, seu Juca. Então, não se respeita a vontade soberana do povo, certo? Então a gente tem a ideia aí, né, de que a vida é obra dos maiores cartunistas. Ele está dizendo com o Juca aqui, que é o personagem, né? E esse cara está falando aqui que seria o presidente, não respeita a vontade do povo, tá? Então haverá uma reforma, né, publicada aqui na eleitoral. Estou dizendo, ó, vai ser a reforma eleitoral, entende? Então a ideia é de que está havendo uma mudança ali entre o que era o período anterior ditador do Vargas e o início dessa redemocratização. Não gostei muito dessa questão, pessoal, achei ela um pouco confusa, certo? Poderia confundir muito com o período da República Velha aqui e se perder na resposta, falar da República Velha, do Cabresto, nós estamos em 46, o Cabresto é uma coisa, está lá no período da República Velha, aqui é mais a cegueira, né, dos eleitores em relação de seguir um líder, né, e não ver grandes mudanças. Eu achei uma questão um pouco confusa, mas foi a resposta que deu para tentar montar aqui, tá? Então, o ideal é que a gente, pessoal, entender as perguntas e tentar montar uma resposta, certo? Foi isso que eu trouxe aqui para vocês. Bom, a quarta questão, ela é uma questão que eu pontuei ser uma questão de interdisciplinar, onde você tem ali o tempo histórico, que ele diz que é em 1943, mas ele também pode estar falando, pessoal, de uma questão totalmente social, que no caso seria uma sociologia. Então, ó, analisa o desenho do uruguaio Joaquim Torres Garcia, realizado em 1943, intitulado Escola do Sul. Polo Sul, ele inverteu aqui, né, a ideia, ó, do que é o Polo Sul para o Polo Norte, certo? Polo Sul
e mostrando aqui a América invertida. E a linha do Equador aqui, ó, ele inverteu de cima para baixo. É isso que você está vendo a imagem. E diz, ó, Museu de Arte Moderna, Nova York, Latin America Artists of the 20th Century, 1993. Com base no desenho, apresente uma característica do contexto mundial e uma do contexto das Américas no período em que o artista produziu a obra. Então, eu acho que, assim, ao analisar isso, pessoal, você não conseguiria totalmente tirar muita coisa. Você está vendo só uma inversão, certo? De Polo Norte para o Polo Sul e América invertida. Beleza? Não tem muita coisa a abstrair aqui. Mas quando ele dá uma pergunta totalmente contextualizada, A diz, com base no desenho, apresente uma característica do contexto mundial e uma do contexto das Américas no período em que o artista produziu a obra. Ele produziu a obra em 1943, ou seja, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Beleza? E nesse período aqui na América, estávamos vivendo o populismo latino-americano. Vamos dar uma olhadinha? Vamos tentar ver essa resposta? Ó, vamos lá. Ó. A obra Escola do Sul foi criada em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, período de grande turbulência mundial, divisão ideológica entre potências fascistas, democracias liberais e União Soviética, e questionamento dos valores europeus tradicionais que havia dominado o mundo até então. Esse é o contexto mundial. Nesse contexto mundial de crise, pessoal, nesse contexto mundial de crise, havia também transformações importantes nas Américas. Na região havia um crescimento da afirmação de identidades culturais latino-americanas, independentes da Europa, um movimento de descolonização cultural e uma busca por um modernismo próprio, que não fosse apenas a imitação dos padrões europeus. Além disso, crescia o questionamento da hegemonia norte-americana sobre o continente e a América Latina buscava afirmar sua própria voz e a contribuição cultural no mundo. Então, analisando a charge, pessoal, nós conseguimos perceber que ele está colocando aqui, né, uma inversão de que a América ela é o centro do mundo. E aí, então, a gente poderia até pensar no nacionalismo latino-americano, o próprio período Vargas no Brasil também poderia aparecer nessa questão. Eu fui mais para uma linha, né, de colocar um posicionamento, né, da América. Você tinha o México com o Lázaro Cárdenas, um presidente importante, o Brasil com o Vargas, depois um pouquinho mais para frente, né, o Juan Domingo Perón. Esses populismos latino-americanos, eles vão especificar uma mudança cultural, uma mudança de presença da América no mundo e, obviamente, uma aproximação maior dos Estados Unidos. Quem quisesse colocar aqui, poderia colocar também a ideia da política da boa vizinhança, que é a aproximação dos Estados Unidos com a América. Eu fui mais nessa linha, né, de independência cultural e de independência, um centrismo da América em relação ao que estava acontecendo naquela crise da Europa. Beleza? Aí a B diz, apresente 2 significados produzidos pelo desenho relativos à ideia e ao lugar da América Latina no continente americano. Bom, aí dá para corroborar o que foi colocado na A, certo? 2 significados produzidos pelo desenho. Vamos lá. A obra Escola do Sul produz 2 significados principais relacionados à ideia e ao lugar da América Latina no continente americano. O primeiro significa a inversão da hierarquia geográfica e cultural tradicional. Ao inverter o mapa, colocando o Sul em posição de destaque e centralidade, o desenho rejeita a subordinação cultural e intelectual que a América Latina sofria em relação ao Norte, representado pelos Estados Unidos e pela Europa. Isso afirma que o Sul possui seu próprio valor e sua própria contribuição intelectual e cultural, não sendo inferior ou periférico. O segundo significado é a afirmação de uma identidade latino-americana autônoma e independente. A Escola do Sul representa a necessidade de a América Latina desenvolver seu próprio pensamento, sua própria arte e sua própria cultura, de forma independente dos padrões europeus e dos norte-americanos. Significa que a região deve ser produtora de conhecimento e cultura, e não apenas consumidora de ideias vindas de fora. Eu achei que essa B, pessoal, ficou muito livre na nossa interpretação, mas não deixa de ter uma resposta sociológica.
Vamos ao desenho. Repare que nem aparece os Estados Unidos. Repare que, ó, quando a gente olha o mapa, a gente vê lá a América do Sul, na parte sul do mapa, América do Norte lá em cima e a Europa. Esse desenho tradicional dos mapas geográficos, pessoal, coloca uma subalternidade. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. E aqui ele inverteu, ele colocou toda a América na divisão do mundo, a linha do Equador para baixo, não aparece nem a Europa, nem os Estados Unidos. E quem está no centro deste mapa, pessoal? Quem está no centro desse mapa é a própria América. Então há uma centralidade, né, de um fim de uma subordinação cultural e intelectual da América Latina aos europeus e aos Estados Unidos. Então ficou muito livre esta resposta. Não achei uma resposta tão difícil, certo? Aqui ficaria livre a interpretação. Eu acho que a resposta básica era colocar essa ideia de que a América do Sul está no centro do mapa e que ela está independente das designações que viriam da Europa e do Norte. Colocar a Europa, a América no centro é valorizar a América, valorizar a sua produção cultural, o seu pensamento, certo? E isso no momento em que estava tendo guerra na Europa. Eu achei essa questão mediana, não é tão facinha, certo? Mas eu achei que ela ficou muito aberta. Então, eu produzi essa resposta. Pode ser que ela esteja completamente certa, sim, pode ser que os caras irem por outro caminho, mas eu acho que é esta linha. Então, eu acho que é uma análise. Então, essa questão ficou um pouco aberta, uma boa questão. Ela não é literalmente uma questão de história, ela é uma questão mais de sociologia do que de história, que discute com essa arte, com essa obra de arte, a identidade, a subalternidade, daria para trabalhar vários temas aqui. Então, né, eu achei uma questão boa, é uma questão de sociologia, beleza? A questão número 4. Vamos à questão. Ó, a questão número 5, eu fiz ela, pessoal, respondi ela é uma questão, pode ser uma questão de história, mas ela é uma questão de atualidade e de geografia. Então há uma breve interdisciplinaridade. Eu creio que aqui eles vão considerar essa questão já de geografia, beleza? E eu acho que eles consideraram essa questão número 4 de história, mas tem muita interdisciplinaridade aqui. Então, eu pontuaria a questão 4 de sociologia com história e a questão 5 eu pontuaria de história e geografia e atualidade. Vamos lá, ó. O texto é pequeno, é um texto apenas informativo. O ataque com mísseis da Índia ao Paquistão, nas primeiras horas de 7 de maio de 2025, é mais um episódio de um longo conflito com raízes que remonta a mais de 7 décadas. Aí tem o componente história, que é a independência da Índia. A Caxemira, onde ocorreram alguns dos bombardeios, é o centro da discordância entre os dois países. Porque na independência da Índia, pessoal, transformou-se nessa independência o esfacelamento, que seria o Hindustão, em Índia e Paquistão. Tá? Além da disputa religiosa, a região da Caxemira é considerada estratégica do ponto de vista hídrico. Agora a geografia. A Índia anunciou, no início de maio de 2025, o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre os dois países. Tem um rio importantíssimo, pessoal, que corta lá e é um rio chave na história da Índia, certo? Identifica o evento que há mais de 7 décadas deu origem ao conflito entre Índia e Paquistão e explique como a disputa religiosa guarda relação com esse conflito. Acabou. Resposta literalmente na história. Então eu achei essa questão, a A é literalmente de história e a B já é de geografia. Tudo bem? Boa questão. Eu acho que a A, ela é conteúdo, quem sabia respondia, quem não sabia ia se perder. Vamos lá na resposta? A. O evento que há mais de 7 décadas deu origem ao conflito entre Índia e Paquistão foi a partição da Índia em 1947. Naquele momento, o subcontinente indiano foi dividido em 2 estados independentes: a Índia, predominantemente hindu, e o Paquistão, predominantemente muçulmano. Descolonização afroasiática. É nesse conteúdo que está essa história, pessoal. No meu canal tem aula completa sobre isso. A divisão foi fundamentada na ideia de que hindus e muçulmanos constituíam comunidades nacionais distintas que não poderiam conviver no mesmo estado. A disputa religiosa guarda relação direta com esse conflito, porque a própria partição foi baseada em identidades religiosas opostas. Então, até aqui eu acho que já daria a resposta, tá bom? Até aqui daria a resposta, porque ele perguntou assim, ó,
identifica o evento, você identificou, é a independência da Índia e a divisão entre Índia e Paquistão, e deu origem ao conflito entre Índia e Paquistão. E explique como a disputa religiosa guarda relação a esse conflito. E aqui, ó, eu já pontuei, aí, ó, até aqui estaria certo, mas como ele pontuou atualmente uma região, essa região ficou na briga. Então é aqui, ó. A região da Caxemira, que possui população predominantemente muçulmana, mas era governada por um príncipe hindu, tornou-se símbolo dessa divisão incompleta. Ambos os países reivindicavam a região. A Índia por razões históricas e geográficas e o Paquistão por razões religiosas, já que a maioria da população é muçulmana. Portanto, o conflito entre Índia e Paquistão é fundamentalmente um conflito entre duas identidades nacionais construídas sobre bases religiosas, sendo a Caxemira o território onde essa divisão permanece disputada, onde a questão religiosa continua sendo central. Então, você viu aqui, pessoal, que eu coloquei que a disputa pela Caxemira, uma população predominantemente muçulmana, certo? Estava numa região geográfica da Índia. Foi dividida no meio, Caxemira do Norte, pertencente ao Paquistão, Caxemira do Sul, pertencente à Índia. E até hoje há uma disputa entre essas regiões, beleza? Então, é isso que é a questão histórica desta pergunta. A B diz, por que a questão hídrica é estratégica para o controle da região da Caxemira? Cite uma consequência para o Paquistão da interrupção do tratado mencionado segundo o inserto. O inserto fala que a Índia pode cercear o compartilhamento de água entre os dois. Aqui é geografia pura, beleza? Vamos lá. A questão hídrica é estratégica para o controle da região da Caxemira, porque a região é a origem de rios fundamentais para a agricultura e o abastecimento de água de ambos os países, especialmente o rio Indo. O rio Indo, pessoal, pô, lá na história, né, das sociedades hidráulicas, a Índia, ela é uma região extremamente antiga, né? O rio Indo, pessoal, é um rio que nasce ali naquela região entre a Índia e o Paquistão, e ela abastece toda a região da Índia e do Paquistão. E os seus afluentes, quem controla a Caxemira, controla o acesso à água, que é essencial para a irrigação agrícola, para a geração de energia elétrica e para o abastecimento urbano. Portanto, o controle hídrico oferece uma vantagem geopolítica significativa, permitindo pressão política e econômica sobre outro país. Uma consequência importante para o Paquistão da interrupção do Tratado de Compartilhamento de Água seria a escassez de água para a irrigação. O Paquistão depende fortemente da irrigação para sua agricultura. Então, uma redução do fluxo de água afetaria gravemente a produção agrícola. Isso poderia levar a uma crise alimentar, com o aumento de preços de alimentos e a insegurança alimentar para a população. Além disso, haveria redução da geração de energia elétrica, afetando a economia do país de forma geral. Claro que a resposta ficou completa, pessoal, mas se você dissesse, né, que havia ali a presença do rio Indo e quem controlasse aí, né, o abastecimento dessas águas teriam problemas. Para a Índia, se a Índia parasse com o contrato, né, a parceria de compartilhamento de abastecimento de água, isso afetaria demais a economia do Paquistão, principalmente na produção agrícola e no acesso à água e na produção de energia elétrica. Se você conseguisse colocar isso de uma maneira mais direitinha, estava correto. Né? Eu fiz uma resposta mais completa. Bom, eu achei uma questão boa, ela é conteudista, tanto na questão de história quanto na questão de geografia, mas foi uma questão assim, boa. Eu acho que teria dificuldade quem não soubesse sobre esses assuntos, beleza? De novo, a Unesp mostrou o seu conteudismo nesta questão. Bom, a questão 6 é uma questão de geografia, eu vou pular. A questão 7 também puramente de geografia. A 8 daria até para a gente comentar ela, mas se der tempo eu comento, tá, pessoal? É uma questão discussão ambiental, histórica ambiental, pode ter uma interdisciplinaridade com a história e a geografia, mas eu vou pular ela para a gente ir agora para a questão 9. E essa questão 9 aqui, pessoal, né, ela é uma questão puramente de por que estudar filosofia? Cara, aqui eu achei uma questão magnífica, mas uma questão bem aberta, bem aberta. Vamos ver as perguntas, ó. Segundo os textos, por que é difícil definir o que é filosofia? Como o texto 1 justifica tal dificuldade? E interpretação de texto. Já sabemos que você vai ter que se atentar ao texto 1 para responder a A. E a B diz, de acordo com o texto 2, aí você vai se atentar ao texto 2 para responder a 2. Como se caracteriza a atitude filosófica? De que maneira essa atitude faz
do filosofar um exercício permanente de pensamento? Bom, pessoal, é uma questão de interpretação de texto. Você vai ler bem esse texto, vai entendê-lo e você vai responder a pergunta com base nele. Vamos ver? Pergunta-se sobre o que é filosofia. Perguntar-se sobre o que é filosofia é uma questão complexa, porque o conteúdo mesmo da filosofia mudou ao longo do tempo. Qual é a razão de a filosofia ter conteúdos e interesses tão diferentes? Temos duas tentativas de resposta. A primeira está relacionada ao homem que faz filosofia. A segunda, a filosofia em si mesma. É propensão do ser humano a aceitar ideias que circulam no seu lugar, onde foi criado, e rejeitar aquelas que vêm de fora. Barbara Botter, Fazer Filosofia, aprendendo a pensar com os primeiros filósofos. Ele está falando sobre o porquê da filosofia, pessoal. E a própria pergunta é essa. Segundo o texto, por que é difícil definir o que é filosofia? Como o texto 1 justifica essa dificuldade? Nós lemos o texto e tivemos uma interpretação dele. Olha só. É difícil definir o que é filosofia, porque seu conteúdo e os seus interesses mudaram ao longo do tempo. Diferentes períodos históricos e diferentes culturas produziram diferentes formas de fazer filosofia, com preocupações e métodos distintos. O texto 1, agora eu me atentei ao texto, justifica essa dificuldade através de duas perspectivas complementares. A primeira perspectiva está relacionada ao homem que faz a filosofia. As pessoas tendem a aceitar ideias que circulam em seu contexto cultural e rejeitar aquelas que vêm de fora. Isso significa que a filosofia é sempre influenciada pelo contexto histórico e cultural de quem a produz, refletindo as preocupações e valores de sua época. A segunda perspectiva está relacionada à filosofia em si mesma. A própria filosofia muda de conteúdo e interesse conforme o tempo passa, refletindo as transformações da sociedade. Portanto, não há uma definição única e atemporal de filosofia, pois ela é um empreendimento histórico e culturalmente situado, que se transforma conforme as sociedades se transformam. Então, pessoal, claro que é uma resposta mais completa novamente, né? Mas assim, qual foi a centralidade do texto, pessoal? A centralidade do texto diz que a dificuldade de se fazer filosofia é porque pode mudar os filósofos. Os filósofos são muito influenciados pelo seu tempo, e as mudanças da sociedade no seu tempo também mudam as interpretações sobre. Olha essa última frase, ó. É propensão do ser humano a aceitar ideias que circulam no seu lugar, onde foi criado, e rejeitar o que vem de fora. Então, a primeira dificuldade que é identificada no texto é que a filosofia ela tem a primeira perspectiva da produção no que é feito naquele momento. Isso pode mudar ao longo do tempo. E, obviamente, que a perspectiva de que a filosofia em si mesma ela tem os seus conteúdos, seus interesses, conforme o tempo passa. Então, muda. Então, vamos pensar que é um exemplo sobre essa explicação. As perguntas que o Aristóteles fazia sobre filosofia naquele tempo dele eram muito empreendidas àquele tempo. Bom, hoje podemos fazer as mesmas perguntas? Podemos, mas podemos então referenciar o nosso tempo. O Aristóteles não convive com a inteligência artificial, ele não consegue imaginar ela, entende? Então essas são as dificuldades de se pensar, né? Como ele perguntou aqui, ó, para definir o que é filosofia. Então, isso é uma interpretação do texto e, obviamente, um conteúdo geral sobre a disciplina filosofia. Eu adorei essa questão, eu achei ela fantástica, fantástica. Eu não sei se todo mundo conseguiria essa interpretação, mas eu achei essa questão muito boa para quem gosta de filosofia e entende filosofia. A 2 diz, de acordo com o texto 2, vamos ler o texto 2, a filosofia sempre será polifonia. Polifonia é a combinação de múltiplos sons ou vozes que se desenvolvem simultaneamente. Dissonância. Dissonância é falta de harmonia, de acordo ou de combinação agradável. A filosofia sempre será polifonia, dissonância, convivência com o ruído da vida. Para fazer filosofia é preciso transformar nossas mentes em laboratórios imaginários, a fim de realizar experimentos mentais, percorrer labirintos que podem não ter saída, e, no entanto, estarmos sempre dispostos a recomeçar a tarefa do pensamento. Então não tem fim. Ela sempre é vozes múltiplas, certo? E ela também tem falta de harmonia. Ó, é isso. A polifonia e a dissonância. Polifonia são vozes múltiplas. E dissonância, ela tem aí uma falta de harmonia. E aí e o filósofo tem que estar sempre disposto a começar de novo e de novo e de novo as suas perguntas. Então, de acordo com o texto 2, como se caracteriza a atitude filosófica? De que maneira essa atitude faz o filosofar um exercício permanente do pensamento? Bom, pessoal, está no texto, mas tem que fazer uma resposta. Olha a B.
De acordo com o texto 2, a atitude filosófica se caracteriza como uma forma de pensamento que é polifonia e dissonância, ou seja, uma combinação de múltiplos sons e vozes que se desenvolvem simultaneamente, sem buscar harmonia ou acordo fácil. A filosofia convive com o desacordo, e com o ruído da vida, não tentando fugir das contradições e complexidades do mundo real. A atitude filosófica também envolve a transformação da mente em laboratórios imaginários para realizar experimentos mentais, percorrendo labirintos que podem não ter saída. O mais importante é que a atitude filosófica implica estar sempre disposto a recomeçar a tarefa do pensamento, sem pretender ter respostas finais ou definitivas. Essa atitude faz do filosofar um exercício permanente de pensamento, porque a filosofia não busca respostas definitivas ou consenso, mas mantém-se em constante questionamento e experimentação. O filósofo continua pensando mesmo quando percorre labirintos sem saída aparente. Isso significa que a filosofia é um processo infinito de reflexão, não um destino a ser alcançado. O pensamento nunca se completa, sempre há espaço para recomeçar, questionar e repensar, o que torna o filosofar uma tarefa de pensamento inacabada. Claro que ficou completa a minha resposta. Se você respondesse que a filosofia ela não tem um consenso geral, ela tem as suas vozes dissonantes, ao mesmo tempo que existem várias vozes, e isso é o grande charme da filosofia, o que faz uma busca infinita pelas perguntas e pelas respostas. E o fazer filosófico é embasado por essas perguntas. Se você respondesse isso mais simples, pessoal, ficaria legal. Eu adorei essa questão. Eu não achei ela fácil, certo? Isso aqui para nível médio está um pouco elevado, eu sei, mas, pessoal, é filosofia. É isso que. Esta é a grande mostra que a gente tem que estudar, né? Filosofia. Beleza. Questão número 10. Vamos na 10, ó. Texto 1, texto 2. Eu achei pesados os textos da filosofia. Isso talvez foi a dificuldade, né, para todo mundo, tá? A diz: qual é o problema comum discutido no texto 1, 1 e 2? Isso aqui é leitura e interpretação. Nós vamos ver o problema comum. Que causa é apontada em ambos os textos como responsável por esse problema? Tá. Então, pessoal, totalmente interpretação de texto. Existe um problema comum no texto 1 e 2 e quais são as causas que os dois textos apontam? Vamos achar isso no texto. Vamos lá. Platão incorpora a postura intelectualista de Sócrates em seu pensamento, dando a ela uma amplitude política magistral, sobretudo em A República. Pode-se dizer que a República pretende demonstrar que, se Sócrates está certo, não é possível pensar a política conforme os parâmetros convencionais da democracia ateniense, como uma prática qualquer e corriqueira, destituída de orientação cognitiva e de pressupostos epistemológicos. Pelo contrário, aceitos os referenciais do pensamento socrático e a sua visão intelectualizada da praxis humana, é preciso admitir que a esfera política, toda a ação correta depende da visão fornecida por um saber, de forma que o único regime que pode ter tido como legítimo é a sofocracia. Textinho um pouquinho difícil, hein? Você tem aqui, por exemplo, pessoal, entender o que significa epistemologia, que é o estudo do conhecimento, certo? Orientação cognitiva é o seu entendimento, praxis é a relação entre a atitude filosófica e a atitude da experiência, do fazer, e sofocracia significa aqui, pessoal, o governo dos sábios. Não é um texto tão desconhecido de Platão, mas ele está dizendo nesse texto, pessoal, o quê? De que para se fazer a democracia em Atenas, pessoal, os sábios seriam os principais. A democracia em tempo real, sonhada nos inícios da digitalização como democracia do futuro, mostra-se como uma ilusão incompleta. Exames digitais não formam um coletivo responsável que age politicamente. Os followers, seguidores na condição de novos súditos das mídias sociais, deixam-se adestrar em gado de consumo, ficam despolitizados. A comunicação dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais não é nem livre nem democrática. O smartphone é uma coisa completamente diferente do parlamento imóvel. É um aparato de submissão. Acelera o desmoronamento da esfera pública, cria mais propriamente zumbis de consumo e comunicação como se fossem cidadãos emancipados. Olha que interessante, pessoal. Aqui é um texto de Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo, dizendo que as pessoas são alienadas e seguem uma democracia muito calcada pelo aquilo que eles são influenciados. E aí esse gado, essa massa segue sem questionar, obviamente, né, o que é uma democracia real. Então, qual é o problema comum discutido nos textos 1 e 2? Vamos lá, eu coloquei aqui. São duas perguntas na mesma pergunta, tá?
Ó, o problema comum discutido nos textos 1 e 2 é a inadequação da democracia como sistema político, especificamente a questão de se a democracia, tal como praticada, realmente garante decisões corretas ou justas, tá? Então, a gente tem a ideia, pessoal, de que assim, o que eu coloquei aqui, certo? O Platão, ele questiona que a democracia não é para todo mundo. A democracia é para os sábios. Isso significa, pessoal, que ele coloca em xeque a democracia. É isso. E no 2, pessoal, o Byung-Chul está dizendo que a democracia de hoje é uma democracia de alienados. As pessoas seguem o que um cara está falando. Então, olha só, o problema comum discutido no texto 1 e 2 é a inadequação da democracia a um sistema político, especificamente a questão da democracia tal como praticada. Realmente garante decisões corretas ou justas? Então, ambos os textos questionam se a democracia é verdadeiramente o melhor sistema de governo. E é isso que o Platão era crítico da democracia ateniense, pessoal. Ele achava que as pessoas comuns não tinham condições de participar da democracia. E a causa apontada em ambos os textos como responsável por esse problema é a incapacidade dos cidadãos de tomar decisões políticas informadas e autônomas. Você pegou a parada? Então, essa a questão. Puta, que eu achei muito bom, mas eu não achei fácil, tá? Então você tinha que conhecer o Platão, saber que ele criticava a democracia ateniense e tinha que ler bem com calma esse texto, percebendo a alienação das pessoas que seguem seguidores malucos, né, nas redes sociais, tá? E aí, a pergunta, a sequência da A diz que causa apontada nos textos. Então você tinha que colocar as causas. Vamos lá. O texto 1, Platão argumenta que a democracia ateniense trata a política como uma prática qualquer e corriqueira, destituída de orientação cognitiva e de pressupostos epistemológicos. Ou seja, as pessoas comuns não possuem o conhecimento necessário para tomar decisões políticas corretas. No texto 2, Byung-Chul Han aponta que as pessoas são adestradas pelos algoritmos das mídias sociais, tornam-se despolitizadas e incapazes de pensamento crítico independente. Portanto, em ambos os casos, o problema da democracia é a incapacidade intelectual ou cognitiva dos cidadãos de participar de forma autônoma e informada nas decisões políticas. Beleza? Então, a incapacidade de cidadãos, tanto no tempo atual como na antiguidade, certo? De praticar a democracia, na visão desses dois filósofos. Beleza? E a B diz: qual era o modelo de democracia vigente na Atenas clássica? Aí já é uma pergunta mais de história, hein? Justifique com base no texto 1 porque a sofocracia seria um regime político verdadeiramente justo, segundo Platão. Então a pergunta A foi puramente de filosofia e de interpretação do texto, e a pergunta B é história, pessoal. É história. Gostei dessa B. Vamos lá, é história, olha só. O modelo de democracia vigente em Atenas clássica era uma democracia direta, na qual os cidadãos, ou seja, os homens livres, participavam diretamente das decisões políticas através da Assembleia, conhecida como Ágora, voltando em questões importantes. Era uma democracia baseada na participação popular e no princípio da igualdade política entre os cidadãos. Segundo o texto 1, Platão argumenta que a sofocracia, ou o governo dos sábios, seria um regime político verdadeiramente justo, porque toda ação política correta depende de um saber verdadeiro. Para Platão, apenas aqueles que possuem um conhecimento verdadeiro sobre o bem comum e a justiça que deveriam governar. A democracia ateniense, ao permitir que qualquer cidadão participasse das decisões, não garante que essas decisões sejam baseadas no conhecimento verdadeiro, pois pessoas comuns podem tomar decisões erradas baseadas em opinião, não em conhecimento. Se apenas os sábios governam, as decisões políticas seriam necessariamente justas, pois baseadas em conhecimento verdadeiro. Portanto, para Platão, a sofocracia seria mais justa que a democracia, porque garantiria que o poder estivesse nas mãos daqueles que realmente sabem o que é melhor para a cidade. Bom, pessoal, eu achei uma questão pesada. Eu sei que eu fiz uma resposta mais direta, por isso que nós estamos estudando, e esse é o meu papel como professor. Mas se você colocasse, pessoal, que a democracia em Atenas era uma democracia direta e que os cidadãos participavam na praça pública e que isso era muito fácil de ser corruptível, porque você tinha lá os demagogos, as pessoas que corrompiam as pessoas para poder, então, beneficiar uma linha de pensamento, isso mostra que o Platão defendia que só os sábios seriam justos e os sábios e os filósofos governariam com mais coesão. Seria essa a resposta. Eu não achei uma questão tão difícil, mas, certo, obviamente, tinha que ter esse conhecimento, beleza? Então, a foi de filosofia, a segunda foi de história com filosofia. Questão 11, vamos lá. Se moralidade significa agir em função do dever, resta saber em que consiste o dever.
Isso aqui, pessoal, é um texto de Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. E aí, ó, na área da filosofia, na A, pertence à temática discutida do texto. Que área da filosofia, certo, pertence à temática do texto? Olha que questão conteudista. De acordo com o inserto, qual é a diferença entre imperativo hipotético e imperativo categórico, segundo Kant? Uma pergunta especificamente sobre um dos maiores conceitos do Kant. Se você sabia, você respondia. Se você não sabia, você não respondia. Pessoal, conteudismo. A Unesp tem um pouco disso, pessoal. Ela beneficia quem estuda. Eu gostei dessa questão, mas ela é 880. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. E imperativo categórico, imperativo hipotético, tem nas nossas aulas de filosofia aqui no canal. Vamos lá? Se a moralidade significa agir em função do dever, resta saber em que consiste o dever. Compreender isso, segundo Kant, é compreender o princípio supremo da moralidade. Qual é o princípio supremo da moralidade? Kant distingue duas maneiras pelas quais a razão pode comandar a vontade. Dois tipos diferentes de imperativo. Se a ação for boa apenas como um meio para atingir uma determinada coisa, escreve Kant, o imperativo será hipotético. Se a ação for boa em si e, portanto, necessária para a vontade que por si só esteja em sintonia com a razão, o imperativo, nesse caso, será categórico. Ele explicou, pessoal, os dois aqui no texto. Kant faz uma comparação entre os imperativos hipotéticos, que são sempre condicionais, e um tipo de imperativo incondicional, o imperativo categórico, certo? Uma versão do imperativo categórico é o que Kant denomina de fórmula da lei universal. Haja apenas segundo um determinado princípio, que sua opinião deveria constituir em uma lei universal. Aí eu achei que a questão ficou fácil, porque ele deixou no texto. Qual é a área da filosofia que pertence à temática discutida no inserto? Puxa, pessoal, tá muito claro essa resposta, cara. Olha só, é a área, obviamente, da ética. É a ética kantiana. Então, não venha dizer que essa questão foi difícil, hein? Ela só é difícil para quem não sabe. Então, beleza. A temática discutida no enxerto pertence à área da ética. Já respondeu. Já respondeu. Ele não perguntou isso? Ó. Em que área da filosofia pertencente à temática discutida no enxerto? É a ética. De acordo com o inserto, qual é a diferença entre imperativo hipotético e imperativo categórico? Eu ainda dei deu uma aumentadinha na resposta além da ética, tá? Então, ó, a temática discutida no inserto pertence à ética, também chamada de filosofia moral, que estuda os princípios e fundamentos da moralidade, no dever da ação correta. De acordo com o inserto, a diferença entre imperativo hipotético e imperativo categórico, segundo Kant, é o seguinte: o imperativo hipotético é um comando condicional, que prescreve uma ação como meio para atingir um fim desejado. Sua forma é: se você quer X, então faça Y. E ele é sempre dependente de um objetivo ou interesse pessoal. Por exemplo, se você quer ser saudável, então exercite-se. O imperativo categórico, por sua vez, é um comando incondicional que prescreve uma ação como boa em si mesma, independentemente de qualquer fim ou interesse pessoal. Sua forma é: você deve fazer X sem condições. Por exemplo, você deve ser honesto. A diferença fundamental é que o imperativo hipotético depende de um interesse pessoal e é condicional, enquanto o imperativo categórico é absolutamente obrigatório e incondicional, não depende de nenhum interesse particular. Acabou. Estava no texto, pessoal. E a B diz: por que o imperativo categórico, tal como formulado por Kant, não permite que uma ação moral seja determinada por interesses pessoais? Uma pergunta. Por que o imperativo categórico, tal como formulado por Kant, não permite que uma ação moral seja determinada por interesses pessoais? E a outra pergunta é: em que sentido a universalização de um critério para avaliar moralidade no princípio da ação? Em que sentido a universalização é um critério para avaliar a moralidade do princípio da ação? Aí eu já achei que foi uma questão um pouco mais de interpretação filosófica, talvez alguns pudessem ter dificuldades, certo? Mas vamos à resposta. Porque o imperativo categórico, tal como formulado por Kant, não permite uma ação moral seja determinada por interesses pessoais? Essa é a primeira pergunta. Vamos ver, ó. O imperativo categórico, tal como formulado por Kant, não permite que uma ação moral seja determinada por interesses pessoais, porque a moralidade deve ser baseada em princípios universais, não em desejos individuais. Se uma ação fosse determinada por interesse pessoal, seria condicional, aí seria hipotético, ou seja, seria o imperativo hipotético, não o imperativo categórico.
O Kant argumenta que uma ação é verdadeiramente moral apenas se puder ser universalizada, ou seja, se você pudesse desejar que todos agissem da mesma forma em circunstâncias semelhantes. Isso é o imperativo categórico, certo? Então, respondemos a primeira. A segunda é, em que sentido a universalização é um critério para avaliar a moralidade do princípio da ação? Se atente ao texto. Olha só. Aí eu continuo aqui. Interesses pessoais são particulares e específicos de cada indivíduo, portanto, não podem ser universalizados. A universalização funciona como um critério para avaliar a moralidade do princípio da ação. Por quê? Para saber se uma ação é moralmente correta, você deve perguntar a si mesmo: posso desejar que o meu princípio de ação se torne uma lei universal? Se a resposta for sim, a ação é moral. Se não, a ação é imoral. Uma ação baseada em um interesse pessoal não pode ser universalizada, pois nem todos podem ter o mesmo interesse particular. Portanto, não é moral. Mas uma ação como ser honesto pode ser universalizada, pois queremos que todos sejam honestos. Portanto, é moral. A universalização garante que todos sejam tratados segundo os mesmos princípios, não que alguns tenham privilégios baseados em interesses pessoais. Claro que eu usei aqui exemplos, pessoal, mas se você colocasse aqui, pessoal, né, de que o imperativo categórico ele é condicional desculpa, que o imperativo hipotético ele é condicional e vai no indivíduo de cada um, ele não pode ser uma lei universalizante. Já a lei universalizante, ela é moral porque você quer que todos sejam daquele jeito. Você deseja que o outro seja assim. Isso é a ideia da moralidade, isso que justifica, Sérgio, o imperativo categórico de Kant. Eu achei essa questão excelente, muito boa mesmo, certo? Dava, claro, pessoal, não é para iniciante. Eu achei que o nível foi alto, sim. Mas, pô, é isso que a gente quer de filosofia, é isso que a gente quer, certo? Dava para responder segundo a leitura boa do texto, mas quem sabia sobre o que é esse assunto de filosofia foi uma questão puramente de filosofia. Puramente de filosofia. Não teve nenhuma relação aqui com sociologia ou com história. Ela foi pura, filosofia pura, certo? Vamos para a última questão. Texto 1, texto 2, um texto de John Locke e um texto de Dan Bryan, Introdução à Teoria do Conhecimento. Então vamos lá, ó. Que problema central da filosofia moderna é comum aos textos 1 e 2? Parecido com aquela questão anterior do Platão com o Byung-Chul Han, tá? Então vamos ver um problema central da filosofia moderna no textos 1 e 2. E acerca dos debates epistemológicos, puta, se você não sabe o que é epistemologia, se complica, né? Epistemologia é o estudo do conhecimento. Acerca dos debates epistemológicos, cite o nome da corrente de pensamento do qual John Locke faz parte. Conteúdo, pessoal. A Unesp precisa de conteúdo. Pô, o John Locke, pessoal, ele faz parte do empirismo. Tinha que lembrar disso. E também ele faz parte do iluminismo, sabe? A corrente do pensamento do iluminismo, mas ele é um filósofo empirista. Beleza. Já tem a resposta. Saber quem é John Locke já tem a resposta. Mas vamos ver qual é o problema da filosofia moderna. Ó, suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia como ela será suprida. De onde lhe provém esse vasto estoque que ativa e ilimitada fantasia do homem pintou nela como uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, é da experiência. Olha o empirismo do Locke. Todo o nosso conhecimento está nele fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas das nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas. Nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais do pensamento. Nessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos, certo? Bom, as ideias nascem da experiência, segundo John Locke, tá claro. Texto 2. Retire um livro retangular da sua estante e olhe para a capa. Qual é a cor predominante e quantos lados tem? Ao responder a essas questões, o leitor passa a saber duas coisas acerca do livro. Para saber a cor do livro, temos que observá-lo ou pedir a alguém que o faça por nós. A justificação para nossa crença acerca da sua cor é fornecida pela experiência nossa ou de outrem. Qual é o problema central da filosofia moderna e comum aos dois textos 1 e 2? Resposta. O problema central da filosofia moderna e comum ao texto 1 e 2 é a questão da origem do conhecimento.
acerca dos debates epistemológicos. A origem do conhecimento, ou seja, como conhecemos o mundo e de onde vêm nossas ideias. Ambos os textos abordam a questão da epistemologia fundamental, de onde vêm nossas ideias e o nosso conhecimento. A epistemologia é o estudo do conhecimento, pessoal. E qual era o grande debate no início da Idade Moderna? A filosofia da história! Era debate entre os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas achavam que a ideia era inata, vinha da cabeça. E os empiristas achavam que as ideias vinham, obviamente, da experiência. Então, era uma questão do conhecimento. E aí, a segunda pergunta da A. Acerca dos debates epistemológicos, cite o nome da corrente do pensamento de John Locke. Já sabemos, é o empirismo. Ó, então, beleza, continuando aqui, ó. De onde vêm nossas ideias e nosso conhecimento? Como a mente adquire conhecimento acerca dos debates epistemológicos? John Locke faz parte da corrente de pensamento chamada de empirismo. Tinha que ter isso na resposta. Também conhecida como empiricismo. Mas aí é só para a gente dar uma outra palavra, mas empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica que sustenta que todo conhecimento tem origem na experiência sensorial, não em ideias inatas ou razão pura. Para os empiristas, incluindo Locke, a experiência é a única fonte confiável do conhecimento sobre o mundo. Bom, conteudismo. Se você respondesse que o grande debate dos dois textos era a questão do conhecimento e a epistemologia, estaria certo. Se você respondesse que o Locke faz parte da corrente empirista e explicasse um pouquinho o que era o empirismo, resposta dada na A. Eu fiz uma resposta mais completa. Pessoal, todos vocês ao verem essa análise aqui, é uma análise de professor. A resposta está mais completa. Aí vem a B. Qual é o nome dado à teoria de Locke, representada no texto 1? Famosíssimo isso, pessoal. Explique de que maneira essa teoria se opõe ao inatismo. Inatismo é a filosofia da ideia inata dos racionalistas. Por exemplo, o Descartes, certo? Bom, vamos lá. A pergunta direta. Qual é o nome dado à teoria de Locke, representada no texto 1? O nome dado à teoria de Locke, representado no texto 1, é tábula rasa. Cara, toda aula de história tem isso, toda aula de filosofia tem isso, certo? É a tábula rasa, que significa página em branco. Locke argumenta que a mente nasce como uma página em branco, desprovida de todos os caracteres e sem nenhuma ideia. Todo conhecimento e todas as ideias são adquiridas através da experiência sensorial e da reflexão sobre essa experiência. A teoria da tábula rasa, aí eu já estou indo para outra resposta. Então, se você respondesse assim, pessoal, estaria certo. Ó. Qual é o nome dado à teoria de Locke representada no texto 1? A teoria de Locke representada no texto 1 é a teoria da tábula rasa. Tá certo. Explique de que maneira essa teoria se opõe ao inatismo. Aí eu expliquei aqui, ó. Certo? A teoria da tábula rasa se opõe ao inatismo de várias maneiras importantes. Enquanto o inatismo, defendido por filósofos como Descartes e Platão, afirma que possuímos ideias inatas, ou seja, conhecimento que já trazemos ao nascer, Locke nega completamente isso. Para Locke, não há ideias inatas. A mente começa completamente vazia. O inatismo privilegia a razão e as ideias inatas como fonte de conhecimento verdadeiro, enquanto Locke privilegia a experiência sensorial como única fonte do conhecimento. Para o inatismo, o conhecimento verdadeiro vem das ideias inatas, que a razão pode acessar, enquanto para Locke, conhecimento vem apenas da experiência, tanto da observação de objetos sensíveis externos, quanto das operações internas de nossas mentes. O inatismo explica por que todos compartilham acerca de ideias, dizendo que são inatas, enquanto Locke explica isso pela universalidade da experiência humana. Portanto, a tábula rasa é uma rejeição radical do inatismo, afirmando que somos produtos inteiramente de nossas experiências, não de conhecimento pré-existente na mente. Claro que ficou uma resposta completa. Se você respondesse aqui, pessoal, assim, ó, que o inatismo vem das teorias de Descartes, nem que citasse o Platão, de Descartes, e os debates da Idade Moderna eram referenciados entre a ideia de que todo conhecimento vinha, né, inato, era a essência do ser humano, vinha da racionalidade dele, o Locke contrapunha isso radicalmente, dizendo que todo o conhecimento vinha da experiência, e era a experiência que definia esse conhecimento, então ele negava o inatismo e referenciava a experiência e o empirismo. Estaria correto, tá? Eu fiz uma resposta completíssima aqui, pessoal, porque isso aqui vira material para a gente estudar depois,
certo? Não quer dizer que você escreveria desse jeito na hora da prova, mas que realmente poderia ficar dentro desses pontos. Eu adorei essas questões de filosofia, isso me contemplou muito as questões de filosofia. Por quê? Porque é o estudo, pessoal, é o conhecimento, é a busca, é a profundidade. Isso tem aqui no canal História Vida. Tudo bem? Bom, pessoal, fizemos mais uma resolução de provas, certo? Essa segunda fase da Unesp. Vejam essa live, pessoal, vejam essa aula, vejam em pedaços, tá? Compartilhe o conhecimento. Se você gostou desse vídeo, clica em compartilha. Ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, Zavo Lima, resoluções de prova, aulas de história, de filosofia e de sociologia, está aqui no canal História Vida. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.